Boa noite Marlene, Cristiana, nossa administradora, sejam todos bem-vindos. Vou começar a usar esses fones para que não sejamos perturbados por barulhos externos. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo, meu irmão. Melhorou? Está sempre nas nossas orações. São exatamente 19 horas, então já com as nossas águas, vamos relevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma semana de trabalhos, de estudos, agradecer pelos obstáculos vencidos, pelas dificuldades que passamos, por aquelas com as quais nós aprendemos, ficamos mais fortes, compreendendo que quando colocamos nas mãos do Pai, que seja feita a vontade dele, muitas vezes não recebemos aquilo que gostaríamos e, pequenos que ainda somos, não compreendemos os seus desígnios. Mas de uma coisa temos certeza, Mestre Jesus, nosso Pai de amor e de bondade, que somos muito amados e que temos o amparo sempre. E que com certeza o melhor virá sempre para nós, quando nas mãos do Pai colocarmos, por teu intermédio, Mestre Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos e convidamos, fique conosco em mais este Evangelho no Lar. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Oi, Verinha, que nos diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso também está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. E nos diz o roteiro sistematizado: porque os misericordiosos obterão misericórdia? Porque somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela sabedoria divina. Assim, do modo como agirmos para com os outros, do mesmo modo agirão para conosco. Sendo Deus a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento por contrariar sua lei. Então, fica bem entendido. Precisamos agir para com o nosso próximo como gostaríamos que o próximo agisse conosco. Boa noite, André, seja bem-vinda. No item 2 diz assim: se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai não vos perdoará os pecados. Isso também está em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. E no nosso auxiliar, no roteiro sistematizado, tem a questão 2 que diz assim: como se aplica a lei de causa e efeito no caso do perdão? Somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. Deus nos criou para sermos felizes
E onde há ódio, não existe felicidade. Quem não perdoa não pode ser feliz. Uma boa forma de nós pensarmos e nos facilita para agir é pensarmos que um dia fomos ofendidos, mas nós também já ofendemos. Porque ainda somos os filhos pequenos, os irmãos menores de Jesus. E muitas vezes nos ofendemos por coisas que não teríamos necessidade de nos ofender. E assim acontece com os nossos irmãos também. Muitas vezes se ofendem por coisas, motivos desnecessários. E é bom quando sempre falamos que quando decidimos seguir Jesus, nós ficamos meio que blindados. Coisas que antes nos ofendiam, agora não mais. Mas é uma escolha nossa, individual de cada um. E diz assim no item 3 do Evangelho: se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se, Pedro lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus capítulo 18 e versículos 15, 21 e 22. Então, Jesus quer dizer o que com isso? Perdoar até 70 vezes 7. Que nós devemos perdoar sempre. Não existe, mas isso foi grave, mas... Não. Nós devemos perdoar sempre. Ilimitadamente. É difícil? É. Ninguém disse que seria fácil. Mas, se nós nos lembrarmos que Jesus foi parar numa cruz, sem ter ofendido ninguém, o que sobra para nós, pequenos mortais, não é? Maneira grosseira de falar, né? E nos diz assim o item 3: que atitude devemos tomar quando formos ofendidos por alguém? Devemos procurá-lo em particular para esclarecer a situação e buscar o entendimento, pondo fim à discórdia. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. De acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar ao irmão que nos ofende? Não há limite para o perdão. Jesus nos ensina a perdoar sempre, aquilo que falamos antes. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ilimitadamente. Será que a gente consegue já? Nós estamos pequenininho, não é? A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. Aquela pessoa que é rancorosa, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. E às vezes, como a gente fala, fica desenterrando, vai desenterrando coisas que já passaram há anos, há meses, há anos e anos e anos, e a pessoa traz aquilo à tona. E às vezes assim, eu já perdoei. Não perdoou. Tá ali como batatinha podre. Sabe aquela história que tem que o professor mandou as crianças
e guardando numa sacola cada de sabor, cada coisa que acontecia, e no final da semana as crianças levarem a sacola com as batatas. E o que tinha acontecido com as batatas? Estavam podres. E é assim muitas vezes que a gente fica. A diferença é que esse mau cheiro, essa coisa ruim, fica no nosso coração. E a gente só pode dar o que a gente tem dentro da gente. Como eu vou dar amor para alguém se eu tô com meu coração com mau cheiro de batata podre? Porque dentro dele tem mágoa do A, do B, daquele irmão que é difícil, daquele que me dificulta a caminhada. E é importante a gente aprender que Deus bota esses irmãos que nos dificultam a caminhada justamente porque eles precisam de nós e nós deles. Sim, nós para evoluirmos. Porque a gente só passa na escola quando a gente consegue passar na prova final, no exame final, não é assim? Pois é, nós também. Deus nos põe à prova. Então põe aquele irmão lá difícil. Ah, é? Vamos ver se tu já conseguiu passar nessa fase. E aí, quando a gente coloca a água da paz na boca, quando a gente consegue calar, já é meio caminho andado. Porque se a gente não revidar, muitas vezes aquele irmão perde a vontade de brigar, perde a vontade de ofender. Não é assim? Então a gente vai aprendendo, pouco a pouco. A duras penas, como dizemos, mas vamos aprendendo. E aí diz assim, que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Porque o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. Já o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Sabe, quando nós começamos a olhar para o nosso irmão e ver que se ele tivesse feliz, ele não estaria nos ofendendo, nos magoando, não estaria se ofendendo por qualquer coisa. Aí nós começamos a ver com os olhos que Jesus quer que a gente veja. Mesmo sem perceber, estaremos olhando para o nosso irmão e fazendo para ele aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Quando não estivéssemos num mau dia, num bom dia, né? Estivéssemos num mau dia, fôssemos infelizes ao fazer alguma observação para o irmão, que o irmão não revidasse. Então, que sejamos nós a não revidar. Sempre lembrar disso, que às vezes aquele irmão não está num bom dia, às vezes está com algum tipo de dificuldade, com a pandemia, tanta gente passando por dificuldades financeiras. Aqui na nossa cidade, muita gente passando por dificuldades por causa da seca, gado morrendo, plantação. Então, cada um de nós tem a sua pedrinha no sapato. Então, que possamos olhar o nosso próximo e compreender que poderíamos ser nós ali do outro lado, estar infeliz e tentando descontar no irmão de caminhada. E nos diz assim, uma alma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. Como falamos, aquele irmão que tem mágoa de todo mundo. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. E infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pelo qual o ofendido ou aquele que julga sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não, não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, esta sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Então, mesmo que alguém diga: ai, como tu é bobo, como tu é boba, fica perdoando, vai fazer de novo para ti. A gente perdoa. A gente faz um esforço danado, porque primeiro vai fazer bem para nós, depois para aquele irmão. Em que consiste a misericórdia? No esquecimento e no perdão das ofensas recebidas, atitudes próprias da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir, e é toda calma, mansidão e caridade. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Este é sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, ressentindo-se por tudo e cheio de amargura. Vê no próximo o inimigo, nunca um irmão. Lembremos-nos de que o agressor sempre tem razão. Se demos motivo, é justo que se ressinta. Se não demos, é um infeliz, que Deus confia ao nosso amparo, aquilo que falamos antes. Nós precisamos dos irmãos difíceis para mostrar que estamos evoluindo, para a nossa evolução espiritual. E eles precisam de nós como exemplo, que possamos ser. Para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos? Não. O perdão verdadeiro não é o dos lábios, mas o do coração nobre e generoso, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Porque tem aqueles irmãos que, estando de mal com o mundo, eles agridem a todos. Então, eles não precisam de um motivo para nos agredir, para nos ofender. E é disso que fala aqui. É impossível uma reconciliação sincera de parte a parte quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação. É vergonhoso buscar a reconciliação e a paz, perdoando a quem nos ofende? Não. A lição de hoje nos ensina que em qualquer desentendimento, o espírito mais elevado mostra-se mais conciliador e com essa atitude obterá sempre a simpatia das pessoas de bem e as graças de Deus. Achamos difícil perdoar porque somos ainda almas inferiores, distanciadas de Deus, que aguarda compassivo nossa decisão de cumprir a sua lei de amor. E nós precisamos e gostamos sempre de fazer um parêntese.
Jesus nos manda perdoar, nos manda amar o nosso inimigo, mas Jesus não diz que não devamos nos proteger. Sim, porque um exemplo bem vulgar e grosseiro. Alguém de nossa confiança que está em nossa casa, nos leva uma soma, um valor do nosso trabalho. Nós podemos perdoar, às vezes aquele irmão estava passando por dificuldade, algum motivo, que segundo a pessoa, esse irmão se justifique, né? Nós sabemos que não, mas enfim, nós podemos perdoar, não fazer nada, não denunciá-lo, às vezes é um familiar, um amigo próximo, podemos não fazer nada, perdoar realmente. Mas Jesus não manda a gente deixar novamente dentro da nossa casa. Ele não diz isso. Nós devemos perdoar, e quando ele diz da outra face, não é se alguém bateu aqui, a gente virar para bater na outra. Não, é mostrar a face do bem, do amor, da compreensão, do perdão. Não é trazer o inimigo para debaixo do nosso teto. Não é deixar que, vamos dizer assim, favorecer para que esse irmão nos prejudique sempre mais e mais. Não é isso. Às vezes, nós não sabemos interpretar as palavras de Jesus. Não é isso. Ele só não quer que a gente fique feliz quando aquele irmão que nos prejudicou passe por algum momento difícil, que não fiquemos felizes, que oremos por aquele que nos ofende, nos magoa, nos persegue. Porque Jesus é só amor, só bondade. Então ele só pode vir coisas boas dele. Às vezes nós somos muito, muito pequenos ainda para o entendimento, mas aos poucos nós vamos chegando lá, não é mesmo? E aí nos diz assim: somos regidos pela lei de causa e efeito, que nos faz experimentar, olha a importância, as mesmas situações que proporcionamos aos outros. Portanto, sejamos misericordiosos para que possamos obter misericórdia, e perdoemos sempre para que sejamos perdoados pelos homens e por Deus. Às vezes a gente diz: Deus me livre se acontecesse tal coisa. Com o andar da carruagem nos acontece a tal coisa. Então nós precisamos cuidar também do que a nossa boca fala. Diz assim no item 5: reconciliar-se com seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão e na prática do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem além do túmulo. Porque podemos ser ignorantes e achar que aquele inimigo que morreu, nós estamos livres. Não estamos, não. Aí sim, ele está livre. Está livre desse corpo de matéria, adentra o nosso lar. E se nós não temos o orai e vigiai constante no nosso cotidiano, ele perturba bastante. E é por isso que Jesus diz:
para que nós nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Sim, enquanto estamos aqui encarnados. Vamos conversar com aquele irmão. Se teve um mal-entendido, vamos desfazê-lo, a fim de que não parta com ódio de nós. E aí diz assim: os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo através do seu ódio àqueles contra quem conservaram o rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o cão, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso a seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. Porque se não podem se vingar de nós, se vingam contra os nossos amores. E infelizmente é assim. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos, fica-se do lado do justo direito, e Deus não deixa o que perdoou servir de alvo para a vingança. Ou seja, se nós perdoamos e aquele irmão morreu e quer nos prejudicar, Deus não permite. Deus não deixa. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá dela, diz ele, até que tenhas pago o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. E é isso que Jesus quer de nós. A morte nos livra dos nossos inimigos? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. E como age o espírito mau para com o inimigo encarnado? O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre. Sim, muitas vezes nós não enxergamos, nem todos nós têm vidência. Então nós não vemos os desencarnados que estão ao nosso redor, o inimigo. E assim menos livre para mais facilmente o atormentar. Aí põe ideias na nossa cabeça, faz desconfiar das pessoas, faz muitas vezes falar uma palavra infeliz para que o outro nos ofenda e assim vai. Ferir em seus interesses ou nas suas afeições mais caras. Como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar o quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vingança futuras.
E é por essa forma de um inimigo encarnado neste mundo pode-se fazer um amigo no outro. Vamos pensar um pouquinho, refletir sobre essas palavras do Evangelho que tanto nos ajudam a ver que é bem mais fácil, vamos viver mais tranquilos, em paz, perdoando, dando perdão, porque nós também precisamos desse perdão, porque ainda erramos. Já com as nossas águas, novamente vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que sempre estão a nos amparar, nos auxiliar, nos intuindo os bons pensamentos e que possamos driblar os maus pensamentos que nos chegam, porque com certeza não são os bons que estão nos inspirando. Mestre Jesus, derrama as tuas bênçãos de amor e paz sobre cada irmão nesse momento. Ilumina o caminho daquele que sofre, seja por enfermidade da alma, seja enfermidade do corpo. Aquele irmão que está procurando um trabalho, que está com um problema que julga sem solução. Que a tua luz, Mestre Jesus, ilumine a mente e o coração, ilumine o caminho, e que tenhamos todos uma semana iluminada, produtiva, sempre no bem. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Boa noite, Sônia. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja.